Olá, pessoal. Vamos começar nossa próxima aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os métodos de manutenção, tá? Os métodos de manutenção, eles são divididos principalmente num trio da manutenção corretiva, a manutenção preventiva e a preditiva, certo? Esses são os três principais métodos de manutenção que existem na gestão de manutenção, tá? A gente vai falar hoje mais detalhadamente sobre cada um deles, mas o que seria um método, certo? O que seria um método de manutenção? Um método na gestão da manutenção, ele indica um conjunto, certo, de procedimentos que é utilizado para executar a manutenção. No caso, você poderia criar um método para que toda semana você revisasse ou você inspecionasse algum tipo de equipamento ou algum item para ver qual é o estado dele, tá? Então, é um conjunto de ações, um conjunto de ações que você vai ter que tomar, buscando sempre o quê? Deixar a manutenção daquele equipamento em dia, certo? O primeiro tipo de manutenção que nós vamos ver hoje é a manutenção corretiva. A manutenção corretiva, ela é responsável pela manutenção de uma máquina após, ou de algum item, após a ocorrência de alguma falha. Ela é o primeiro tipo de manutenção que surgiu na história. É aquela manutenção que você só realiza quando uma máquina deu um problema. Então, alguma máquina, algum equipamento, ela teve uma falha, aquela falha fez com que aquele item, aquele equipamento parasse de funcionar, e você agora, depois que esse item parou de funcionar, você vai executar a manutenção. Então, o objetivo dessa manutenção corretiva, que é a primeira manutenção criada, o primeiro tipo de manutenção criada na história, era somente o quê? Como nós vimos nas aulas passadas. Era só colocar, certo, o equipamento, recolocar o equipamento em condição. No caso, seria consertar o equipamento para ele voltar a funcionar. Esse era o objetivo principal dela, tá? Ela também pode ser classificada como uma manutenção que gera uma queda de ritmo na produção, tá? Porque toda vez que ela é realizada, toda vez que a manutenção corretiva ela é realizada, alguma máquina parou, isso, no caso, quebrou o ritmo da produção, prejudicou a empresa, porque aquele equipamento não está mais funcionando, e isso pode sempre o quê? Levar a uma parada total, tá? Então, digamos que uma empresa ela precisa de uma máquina para funcionar. Se aquela máquina para, vai ter que ter o quê? Uma parada total, certo? Então, ela pode ser classificada, certo? A manutenção corretiva como aquela que ocorre para corrigir uma queda de ritmo da produção, certo? Porque nós nunca queremos essa parada total. Mas se para corrigir esse ritmo de produção, a gente precisa executar uma parada total, isso vai ser realizado, mas é sempre bom utilizá-la para que isso não ocorra. A parada total é uma coisa que, independente do tipo de manutenção, a gente sempre tem que evitar, tá? A manutenção corretiva, as condições para que se opte, certo? Escolha ela como tipo de manutenção, são principalmente esses quatro, certo? O equipamento é novo, e por isso está num período onde não está previsto nenhum tipo de falha. Então, você acabou de comprar algum equipamento, ele tem 3 meses de uso, e em nenhum momento é pensado que vai ocorrer uma falha.
mas quando ocorre, ela foi inesperada, então a gente utiliza a manutenção corretiva para fazer com que aquele item volte a funcionar, certo? O segundo ponto, desculpe, o tempo de parada para a manutenção é pequeno, então, se a manutenção for rápida, você também pode escolher a manutenção corretiva. Você não precisa se preocupar com aquele produto parar. Também, o ponto 3, os custos totais de manutenção são menores do que o valor obtido com uma produção sem paradas. O que é que isso quer dizer? Quando o custo, certo, de geral de um dia de trabalho, por exemplo, é menor, tá? Em relação a essa máquina parada, você pode também escolher esse tipo de manutenção, porque o custo dela em comparação a outros tipos de manutenção é menor. Então, se essa manutenção corretiva, mesmo que tenha uma parada, certo? Seja menor do que os outros tipos, então você pode escolher essa manutenção corretiva por ter um custo mais baixo. E o último, quarto ponto, certo? As consequências técnicas, econômicas e operacionais das falhas são pequenas. Resumindo, se acontecer alguma coisa com algum produto, algum item, e ele parar de funcionar, mas a consequência daquele equipamento parar de funcionar é pequena, resumindo, ele não afeta muito a empresa, então você também pode escolher esse tipo de manutenção, já que ela, como afeta pouco, ela também tem o quê? Certo? Custos menores. A manutenção corretiva, ela também exige não, desculpe, ela é recomendada para quando a manutenção é algo simples, não exige nenhum tipo de procedimento muito complexo, certo? Vamos aqui, aplicamos uma manutenção corretiva em máquinas simples e robustas que representam uma elevada produtividade de peças e que não exijam um alto grau de qualidade. Resumindo, digamos que seja uma máquina de fazer prego, certo? Se essa máquina de fazer prego, ela não exige um alto grau de complexidade para que ocorra uma manutenção, é uma manutenção simples, então você utiliza também essa manutenção corretiva, certo? Também é sempre importante avaliar de forma real, com base sempre no quê? Na análise dos dados, né, de manutenção, os dados históricos das manutenções dos equipamentos, sobre os fatores que levaram à falha do equipamento. Não adianta nada você colocar um item ou um equipamento para voltar a funcionar se você não analisar os dados, tentando sempre o quê? Identificar o porquê ou como ocorreu aquela falha, certo? Então, isso é muito importante. Se um reparo rápido é feito, mas gera mais poluição ou no longo prazo provoca uma rápida deterioração do item, o custo de manutenção seria muito mais elevado. O que é que isso quer dizer? Se você fazer uma manutenção corretiva e a manutenção for rápida, mas aquela manutenção aquela manutenção rápida vai levar a máquina a voltar mais rápido a produzir. Então, a empresa não vai ficar no prejuízo por muito tempo. Mas essa manutenção também levou a um maior desgaste, certo? Do próprio item. Então, talvez esse tipo de manutenção não seja a mais recomendada. Porque se você corrigir rápido, consertar rápido algum item, mas ele, com o passar do tempo, gerar um problema ainda maior, pode ser que essa manutenção não seja a mais adequada. O nosso segundo tipo de manutenção é a manutenção preventiva. Na preventiva, ela é caracterizada por quê? Por pequenas intervenções. Aqui, diferentemente da manutenção corretiva, certo? Que a gente viu antes,
A preventiva, ela tenta sempre o quê? Prever. O preventiva vem de tentar prever algum problema, alguma falha. O que diferencia elas duas, a corretiva da preventiva, é que a preventiva, ela não vai se envolver numa atividade de grande escala, onde você vai ter que consertar todo um maquinário. Não, você vai fazer o quê? Você vai fazer pequenas intervenções, você vai fazer pequenos reparos, pequenos consertos, para que a máquina não pare, certo? Então, essa tipo de manutenção preventiva, como você tenta prever, ela tem que ser antes que os defeitos ou falhas aconteçam. E todas essas pequenas intervenções, elas são em tempos programados. Existe uma programação aonde de tempos em tempos alguma máquina ou algum item ela vai passar por esse tipo de manutenção preventiva. Sempre, claro, respeitando um cronograma estabelecido. Na manutenção preventiva, nós tentamos sempre o quê? Evitar possíveis prejuízos à empresa vindos de paradas, certo? Inconvenientes paradas. Então, diferentemente, na primeira manutenção, nós vimos que uma máquina, um item, ela para, ocorre uma falha e depois o objetivo da manutenção corretiva é o quê? Fazer aquele item voltar a funcionar. Na preventiva, a gente tenta se prever. A gente tenta prever quando essa falha vai acontecer para trabalhar antes que ela ocorra. E como a gente trabalha antes que aquela falha ocorra, a gente evita o quê? A gente evita uma máquina parada que pode gerar o quê? Um prejuízo para a empresa, tá? Esse tipo de manutenção, ele não consegue evitar qualquer tipo de falha ou todos os tipos de defeitos, certo? Mas seu objetivo é o quê? Minimizar os custos de uma parada. Então, aqui a gente pode até vir a ocorrer com um tipo de manutenção preventiva, a gente pode fazer a manutenção preventiva, mas uma máquina vir a falhar, e quando ela falhar, a gente vai ter que fazer a manutenção corretiva. Mas esse tipo de manutenção preventiva, ela diminui os custos, certo? Então, essa é a sua vantagem. A vantagem de que de minimizar possíveis falhas, de minimizar, diminuir a probabilidade de algum item vir a falhar e parar e com isso prejudicar a empresa, tá? Pessoal, a gente sempre tem que entender que tentar prever, certo, em certos casos, elas podem levar a uma decisão certa, como também podem levar a gente a, a problemas um pouco mais complexos, certo? Nesse sentido aqui, a gente vai o quê? Os custos. Quando a gente está trabalhando numa manutenção preventiva, a gente sempre tenta prever. Então, a gente faz o quê? A gente gasta sempre com peças para serem substituídas, ou gasta mais em manutenção, já que a gente está tentando sempre evitar um prejuízo na falha, mas no caso a gente vai ter que ter o quê? Um investimento maior na manutenção. Então, as atividades elas de manutenção, elas ocorrem conforme um cronograma. Então, essas atividades de manutenção preventiva, ela só vai ser feito de acordo com um calendário, de acordo com a data estabelecida antes, tá? E exatamente por isso, essas atividades na manutenção preventiva, ela precisa o quê? A manutenção precisa ser planejada com muito critério, certo? E o critério utilizado aqui tem que ser, certo? Um estudo das análises, um estudo dos dados, das informações, certo? Seguindo sempre o que? As indicações da periodicidade de cada item, de cada componente de algum equipamento, certo? Que os fabricantes recomendam. Então, no manual dos fabricantes, eles vão sempre recomendar como aquela manutenção pode ser feita, qual o tempo de vida útil médio de cada componente, certo?
Mas sempre isso vai o quê? Levar a um custo maior de manutenção. Mesmo que esse custo maior de manutenção leve também a um custo menor no prejuízo da empresa com um item parado, uma máquina parada, um equipamento parado, tá? Então, pensem sempre sobre isso. Na manutenção preventiva também, ela tem que levar em conta a extensão dos danos, certo? O planejamento de se prever a manutenção para que uma máquina não venha a falhar leva a pode levar a um gasto maior, mas, por exemplo, se você não utilizar uma manutenção preventiva, se um componente apresentar uma falha, isso pode causar o quê? Essa falha pode ser muito maior do que simplesmente trocar uma peça. A falha em um componente ou uma máquina pode levar à queima de vários outros, certo? Vários outros componentes. Então, é sempre bom a manutenção preventiva para a gente o quê? Evitar um custo maior em determinados casos, certo? Do que uma falha pode ocasionar. Então, se uma máquina falha e como ela falhou, ela apresentou um desgaste maior em várias peças e queimou, por exemplo, vários outros componentes, a gente vai ter um custo muito maior, certo? Tendo que corrigir aquilo tudo, fazendo uma manutenção corretiva, porque aquela falha levou a um maior dano em uma maior quantidade de peças, certo? Os critérios são principalmente dois para se optar por esse tipo de manutenção. Quando o custo da manutenção preventiva for menor, certo? Inferior à da corretiva. Então, nesse caso aqui que eu estou trazendo para vocês, desse ponto aqui, levando em conta a extensão dos danos. Se o custo da preventiva for menor do que a corretiva, que foi o tipo de manutenção primeiro que a gente viu na aula de hoje, então a gente escolhe esse tipo de manutenção, escolhe a manutenção preventiva. O segundo é quando a soma dos tempos das paradas para manutenção preventiva foi inferior das corretivas no mesmo intervalo do tempo. O que isso quer dizer? É assim, se no primeiro tipo de manutenção, a manutenção corretiva, as máquinas estão paradas, certo? E elas estão esperando serem consertadas para voltarem a funcionar. Se o tempo parado delas for maior, certo? Se a máquina tiver com falha, a gente for executar uma manutenção corretiva, que foi o primeiro tipo de manutenção que nós vimos hoje, e o tempo de parada, o tempo que elas estão paradas com defeitos for maior do que uma manutenção preventiva, onde a gente vai fazer o quê? Pequenas ações, pequenos consertos, então a gente escolhe a preventiva. Resumindo esses dois pontos. Quando o custo for menor e o tempo de parada for menor, a gente escolhe a preventiva. Se for o caso, certo? A gente vai escolher a corretiva, tá? Então é sempre bom ter isso. Duas palavras muito importantes em manutenção: custo de manutenção, tá? E tempo de parada. Esse tempo de parada é algo muito importante, porque uma máquina parada significa prejuízo de alguma forma para a empresa. Pode ser menos, pode ser mais, mas sempre prejuízo. Máquina parada nunca é bom. O último tipo que a gente vai ver hoje é a manutenção preditiva. Na preditiva, a gente tenta o quê? Sempre prever o tempo de vida útil, certo? E para prever o tempo de vida útil desses componentes, a gente sempre tenta o quê? Fazer um planejamento das atividades de manutenção. Esse planejamento ele tem sempre que garantir o quê? As
melhores condições de funcionamento, certo? Para que todos os itens trabalhem de forma eficiente, tá? Então, aqui, exatamente como na passada, tá? A preditiva e a preventiva, as duas trabalham com cronogramas, as duas trabalham com planejamentos. Os três tipos, manutenção corretiva, manutenção preventiva e a manutenção preditiva, as três são uma evolução da outra, tá? Se vocês pensarem bem, o primeiro tipo de manutenção que existiu foi a corretiva, porque era quando as máquinas paravam, havia a necessidade de manutenção. Na preventiva, certo? A gente precisava tentar prever para diminuir essas paradas, essas falhas, e na preditiva a gente tenta também prever, certo? Mas avaliando com muito mais informações. A preditiva é a mais complexa, certo? E a mais evoluída também, de todos os tipos de manutenção, tá? E havendo esse cronograma, certo, da manutenção preditiva, além de identificar itens que estão com maior desgaste, a gente tem que identificar qual é o estado geral deles, certo? Na preditiva, o reparo só será executado se o desgaste do elemento, certo, no caso do item, em análise estiver além do tolerável. Significa o quê? Ele não está apresentando defeito. Ele não apresentou nenhuma falha, a máquina continua funcionando, mas o desgaste dele já está além do ideal, certo? Então a gente trabalha um pouquinho, certo, em um estado do elemento, no caso aqui do item, da máquina, do equipamento, em um estado um pouquinho antes, certo, do ideal dele. Então, essa é uma manutenção que é feita até com uma maior frequência, mas é feita mais vezes, tá? Sempre que um item indique uma condição de falha ou um defeito iminente. Aquele item, ele está desgastado, ele vai apresentar falha a qualquer momento, ou ele pode ter um defeito. Então, a gente vai fazer o quê? Vai fazer a manutenção preditiva, porque a gente já está prevendo que vai acontecer alguma parada se ele continuar naquele estado. Também, a gente tem o quê? A necessidade ou não de reparo durante os momentos de inspeção. Esse tipo de manutenção, como ela ocorre sempre seguindo um cronograma, certo? A gente sempre tem que ter em mente que essa necessidade ou não, ela é feita quase que diária ou quinzenal, sempre dependendo do que o cronograma estabelece, né? Seguindo sempre um cronograma. Então, baseado nas condições de funcionamento do equipamento durante sua operação, se ele está funcionando normal, se ele está funcionando como era esperado, se ele está funcionando sem nenhum tipo de prejuízo, funcionando em um tempo menor, ou produzindo menos, ou com não tanta potência, certo? A gente sempre vai usar a manutenção preditiva nesses casos. Se, certo, quando tiver um momento de inspeção, a gente identificar que não está tendo nenhuma alteração, nem em componentes, nem no item de forma geral, tá? No equipamento, máquina. A manutenção preditiva também, ela busca parâmetros, certo? Ela busca parâmetros para considerar a sua análise. Então, nenhuma análise é feita com base em opiniões. Tudo é em base em informações e em base de dados. E uma boa referência, certo? Para os parâmetros, para saber quando um item deve ou não ser trocado, deve ou não ser observado, para ver se necessita ou não de uma manutenção, é o quê? Uma referência boa, o manual da máquina, certo? Então, é sempre seguir o manual
do fabricante, certo? Daquele equipamento, para que a gente consiga sempre se precaver, se prever algum tipo de problema, tá? O fato da manutenção preditiva ser uma evolução da preventiva, que é como eu falei antes para vocês, certo? Torna os critérios de adoção dela os mesmos da preventiva. No caso, você vai escolher desculpe, você vai escolher a preditiva sempre que os custos dela for mais baixo que uma corretiva ou do que uma preventiva, ou também sempre que o tempo de parada dela, da manutenção preditiva, for menor do que a corretiva ou menor do que a preventiva, certo? É sempre assim. Você vai escolher com base no custo menor e no tempo menor de parada, tá? Esse tipo de manutenção, ele busca sempre otimizar os recursos. Então, ele busca, esse tipo de manutenção, ser uma forma melhorada, certo? Da preventiva. Ele busca otimizar todos os resultados, melhorar todos os resultados que uma manutenção preventiva teria. Concluindo a nossa aula de hoje, tá? Não há uma regra de qual é o melhor tipo de manutenção. Não existe. Ah, professor Gabriel, qual é a melhor manutenção? Não existe essa resposta. Vai depender muito da situação e do que vai acontecer no momento, tá? A melhor opção, ela poderia ser uma combinação dos três métodos, dos três tipos de manutenção. Mas isso também leva ao quê? A uma manutenção mais complexa. É mais difícil fazer a gestão de uma manutenção que combina os três métodos, tá? A decisão de qual método vai ser utilizado, ela deve sempre, sempre ser baseada na análise dos dados históricos de manutenção. Sempre. A análise dos dados, as informações daquelas máquinas, é essencial para uma manutenção de qualidade. Assim, certo? A gente consegue o quê? Maiores níveis de disponibilidade. Aquela máquina, aquele item, aquele equipamento vai ficar sempre disponível, certo? E também vai sempre o quê? Ter um menor custo para a produção. Se uma máquina tá parada, fica parada pouco tempo, o custo para a produção é baixo. Então a gente sempre tem que ter isso em mente, tá? Agora, pessoal, bora para a nossa atividade. Olha, eu quero que vocês prestem muita atenção na atividade de hoje, certo? Essa atividade é uma atividade muito importante. Ela vai ser a que vai valer mais ponto até agora para vocês, tá? Ela vai valer 3 pontos e ela vai precisar ser um pouquinho, vai levar um pouquinho mais de tempo para vocês, vai levar, acho que sim, vai levar um pouquinho mais de tempo para vocês fazerem ela. Vai depender muito de cada um, mas o que é que eu quero que vocês façam, tá? Eu quero que vocês façam um relatório de manutenção, tá? O que é um relatório, professor? Eu quero que vocês escrevam, certo? Um texto sobre um tipo de manutenção. Quantos parágrafos, quantas linhas? Eu não vou botar um mínimo, mas saibam que um texto bom, certo? No mínimo, tem que ter 10 linhas. Eu posso botar até 5 linhas, certo? Não tem limites, mas seria bom vocês escreverem mais do que 5, certo? Para vocês conseguirem ter uma resposta de qualidade, porque quem não conseguir me responder de uma forma que eu entenda que vocês se dedicaram àquilo, vai ter menos ponto. Então, quanto mais você escrever, provavelmente maior vai ser sua nota, porque quanto mais você escreve, mais você consegue me explicar melhor, tá? Então, tenham isso em mente. O caso é o seguinte: vocês vão ler esse caso, tá? De um operador de caixa, que o nome dele é José, e aconteceu um problema nesse caixa, certo? É uma coisa bem simples. E eu quero que vocês me digam nesse relatório de manutenção, tá? Desse caso. O que fazer nesse caso aqui, certo? Que tipo de manutenção
o caixa precisa, porque no meu caso aqui, que eu trouxe para vocês, ocorreu um problema ou foi identificado algum tipo de alteração no funcionamento do caixa e, além de me dizer qual tipo de manutenção vocês acham, certo? Que vocês vão escolher entre aqueles 3 tipos que eu dei na aula de hoje, me dizer qual tipo de manutenção precisa, tá? E por que você acha que aquele tipo de manutenção seria o melhor. Se vocês quiserem escrever, tipo, contando uma historinha, pode até ser. Eu sugiro vocês a simplesmente fazer uma coisa mais objetiva, tá? Porque vocês vão ter outra atividade essa semana, então para também não pegar o tempo de vocês, vocês escrevem uma coisa mais objetiva. O que é que você se coloquem mais ou menos no lugar de um técnico, tá? Que é isso que vocês estão estudando para ser, que você vai precisar fazer a manutenção desse caixa. Então você vai dizer o que você vai fazer, certo? se, se você vai pedir para parar o caixa, se você vai pedir para ele continuar usando o caixa, esse tipo de coisa. O que você vai fazer na situação, que tipo de manutenção você vai utilizar e por que aquele tipo de manutenção, por que você escolheu aquele tipo de manutenção, tá? Então é isso, pessoal, tá? Até a próxima aula. Boa atividade para vocês. Fiquem bem e tchau.